Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufaux, a lição 25. A vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É comum observar o desejo sincero de melhor aproveitar os desafios entre nós, que optamos pela espiritualização. Por essa razão, no silêncio das provas de cada dia, carregamos o peito oprimido, causando-nos dilacerante sensação de angústia. Como resolver os problemas que surgem? Como escolher o melhor? Como decidir corretamente ante tantos caminhos a seguir? Nessas horas, a dúvida e o medo tornam-se uma dupla cruel, que fere a sensibilidade de nossos corações com pavorosos quadros de culpa e pessimismo. E quando protelamos nossas decisões, essa dupla ainda convida o desânimo, agravando ainda mais nossas provas aferidoras. Cansados e aflitos, muitos de nós reclamamos: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus nunca me ajudou. Iludidos em nosso egoísmo, nos rebelamos: por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer tamanho desgosto? O que Deus quer de mim? Onde está a ajuda divina? Fazemo-nos de bondosos e lhes damos promessas ao Pai, no intuito de que Ele nos livre dos exames dolorosos, assumindo a postura de vítimas dos acontecimentos, esquecendo-nos muitas vezes que boas parcelas dos conflitos que nos acometem ocorreram por descuido de nossas atitudes. Fazer-se de vítima da vida é doença severa de nossos corações fragilizados, com a qual queremos fugir da nossa responsabilidade, duplicando o peso das dores que sofremos. Em vez de reclamação e rebeldia, tenhamos coragem e paciência. Coragem para assumir nosso aprendizado e paciência para que as soluções sejam definitivas e não superficiais. Sem coragem e paciência, fica bem mais difícil entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. E assim, Senhor, diante dessa lição, que nós tenhamos a certeza do seu amor por todos nós. Não somos vítimas de nada, mas tudo o que nos ocorre, Senhor, são as nossas escolhas do passado e que hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de revermos a história de uma forma diferente, de nos libertarmos dos nossos velhos hábitos para adquirir as virtudes que nos são necessárias. Abençoa todos nós que aqui estamos. Dá-nos a lucidez e o entendimento para que possamos, Senhor, compreender aquilo que Tu nos envias. E que seja assim, Senhor, em Teu nome. Perdão. Que o Senhor também possa, nesse momento, envolver o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. E que nós possamos, Senhor, estar sempre vibrando por ele, para que ele possa realizar a palestra. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho,
mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui, né, reunido para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na tarde de hoje nós vamos estudar a fé transporta montanhas, e nós já estamos aqui no último item, no item 12, né, fé divina e a fé humana. Então, assim, dentro do estudo, eu vou trazer aqui algumas questões do Consolador, que fala sobre esse aspecto da fé, né? E eu também assisti uma palestra e eu achei muito interessante que a palestrante, ela falou sobre uns trechos do Mário Sérgio Cortella, né? Falando sobre a questão, não da fé, mas da esperança, né? Então, assim, por quê? Porque a fé, ela nos remete à questão da esperança, né? E aí é colocado no texto, né, essa questão da esperança, que existem uma situação da espera, né, a esperança de esperar, né? E dentro disso, a gente ficar com essa fé e esperando que as coisas aconteçam, não é bem assim. As coisas não vão acontecer assim, essa espera. Então, no texto do Cortella, ele coloca a fé no sentido, a esperança no sentido de esperançar. O que é o esperançar? É ter um movimento no sentido da esperança, de você fazer as coisas acontecerem e não ficar na espera das coisas caírem do céu. Entende? Eu tenho esperança de passar no Enem. Você estuda? Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho que ter essa esperançar, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que estudar, me dedicar, para que eu consiga obter resultados positivos. Se eu ficar pensando só na espera, não, eu confio, eu tenho fé, tenho isso, vou aqui ficar aguardando que as coisas ocorram do jeito que eu quero, né? Então, esse é um outro tipo de fé, é a fé da crença, que fala aqui no Consolador. Então, assim, a gente poder aqui olhar para aqui, para a Casa do Caminho. Vamos imaginar, lá na época da fundação, a essas pessoas que estiveram aqui, né, no início, com essa fé, com essa esperança do verbo esperançar, tiveram que trabalhar e trabalhar muito para que essa casa material estivesse aqui. E que os trabalhos do bem dentro da casa pudessem ser estabelecidos. Então, quando nós temos uma fé, nós temos que botar em movimento, nós temos que ter ações para que as coisas venham verdadeiramente acontecer. Nós não podemos ficar parados esperando que ocorra milagres que nós sabemos que não existem, né? E essa demanda dessa força que nos impulsiona de ter construído, né? Eu não participei, mas das pessoas que construíram tudo isso que está aqui,
todo mundo que contribuiu para que pudesse ter isso, ter essa casa, né? A gente também tem que agradecer muito também o Altivo, Centro Espírita Leão Denis, que ajudaram, né? Então, assim, há uma colaboração, mas as pessoas que estavam aqui foram atrás, buscar os recursos financeiros, né? Buscar abrir oportunidades de trabalho dentro da casa, né? É morador de rua, é bolsa que é distribuída, é a sopa, é a evangelização das crianças, né? É o passe de cura, são as palestras. Então, quantos trabalhos são realizados dentro da Casa do Caminho? E tudo isso só se pôde ter devido a essa fé que essas pessoas no início tiveram. E não utilizaram o verbo esperar, e sim esperançar. Foram adiante, batalhar, procurar, fazer com que a casa pudesse estar de pé do jeito que está hoje. A primeira vez que eu entrei aqui, ainda era uma coisa bem simples, quando eu vim aqui à casa. Aí passou um tempo, eu retornei uma segunda vez, aí já não tinha mais a cantina lá na frente, já estava em obra aqui, tinha que passar por cima de uma rampa de madeira, né? Então, assim, foram pessoas com determinação, e com essa determinação, a espiritualidade nos ajuda a conseguir. E a cada um que estava aqui nessa frente, cresce espiritualmente, porque são desafios muito grandes para chegar onde nós chegamos, né? Vocês vejam, se paralisou as atividades por causa de uma pandemia, né? E os pesquisadores tiveram essa fé de esperançar, de ir à luta, e em pouco tempo desenvolveram várias vacinas para que nós hoje estivéssemos aqui. O passado demorou muito. Lá atrás, quando ainda foi implementação de vacinas, testando, hoje nós temos tecnologia, de tanto a gente lutar, de tanto o homem correr atrás realmente, ele desenvolve o seu lado intelectual. O moral vem depois, mas a gente vai progredindo espiritualmente em tudo. Então, quando a gente tem fé, essa fé divina, faz com que a gente passe a trabalhar no bem, passe a desenvolver atividades no bem. Não é que a gente vai se santificar, mas nós vamos modificar hábitos antigos que nós tínhamos. Então é importante que a gente possa olhar essas questões, porque quantas dificuldades quando nós não temos dificuldades, nós não avançamos, ficamos numa zona de conforto. Está tudo bem, está tudo tranquilo, então eu fico ali, paradinho, repousado, a minha mente atrofia. Mas quando vem desafios, nós colocamos em movimento uma série de energias, né, para que a gente possa vencer os obstáculos. É isso que é o importante. E a fé humana, a gente ainda está nessa questão de crer. A gente fica crendo nas coisas, né? Como Emmanuel vai colocar aqui. Eu vou ler o texto, né? E o texto que eu estou me referindo, do Cortella, né? Ele fala o seguinte, está no livro Educação e Esperança, Mário Sérgio Cortella, né? Segundo o grande pensador da educação, Paulo Freire, é preciso ter esperança do verbo esperançar. Esperar eu espero que tudo dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Esperançar é ir atrás e não desistir.
Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Né? Se a gente olhar para casa, né, a gente pode falar isso, né? Chegar ao ponto que chegamos, 3 andares aqui, né, tanta coisa, de repente não se esperou tanto, e chegamos aonde chegou, né? Quando eu coloco água em um copo, ela se conforma ao recipiente e está aprisionada nele, né? Então essa é a fé, a esperança de esperar. Você botou a aguinha no copo, ela está ali aprisionada. Aí ele continua: é preciso que você e eu sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que você transborde, isto é, vá além da borda. Se as pessoas não tivessem ido além da borda, nós não teríamos Casa do Caminho hoje como ela está aqui. E assim como o Centro Leon Denis, onde eu vi crescer, era pequenininho, né, que eu morava ali, era vizinho do Centro Leon Denis, então eu vi o centro crescendo. Então, assim, só tinha ali o Deolindo Amorim e tinha um terreno baldio. Depois o Altivo comprou terreno ao lado e as coisas foram crescendo, se desenvolvendo, né? Então, é nesse sentido de transbordar, de correr atrás, de buscar, é que o Cortella vem falando sobre isso, né? E ele continua aqui: a ambição, diferentemente da ganância, faz com que você e eu não nos conformemos, né? Esse conformemos não é no sentido de ser contrário à lei, não é nesse sentido, mas se conformar com uma coisa sempre pequena, eu não posso, eu não quero, não. A gente tem que ter esses ideais maiores, né? E tem um trecho também, que eu não coloquei aqui, que ele fala que a vida é muito curta, mas ela não precisa ser pequena, não ter pequenez. Ela pode ser muito maior do que nós queremos. Ela não precisa ser uma coisa pequenininha. Nós podemos aqui, olha as atividades que nós temos dentro da casa, quantas coisas. É claro que hoje nós estamos precisando de mais pessoas, devido à pandemia, uma série de situações conturbaram, né, o processo ao qual nós estamos passando. Mas antes nós estávamos fechados. Mantivemos as nossas contribuições para pagar os empregados, na esperança de esperançar de que essa casa iria reabrir, que nós estaríamos aqui, trabalhando, voltando com todas as nossas atividades. Aos poucos, mas estamos voltando. Dia 28 de setembro, já começa as palestras de quinta-feira, né? Então, vocês vejam o movimento de transbordar esse copo, de querer que as coisas voltem como era e voltem mais fortes, maiores, a fé de ajudar a mais pessoas, a trazer muito mais pessoas aqui e que a gente possa realmente fazer um trabalho aqui dentro de melhor qualidade, um maior acolhimento, digo no sentido de mais pessoas, porque a gente tem tantas pessoas aí tão necessitadas e se não houvesse os centros espíritas, igrejas e tudo, esses governos que estão aí não estão dando conta, né? Por uma série de fatores, né? Então é isso, a gente poder começar a ter esse entendimento de como isso faz com que nós possamos crescer. E isso se reflete na questão de como estamos com uma doença, né? O que eu tenho?
Não adianta eu ficar com fé, crendo que vou ficar bom. Não, eu tenho que ir ao médico, fazer uma consulta, ver qual é a minha doença, qual é o meu problema, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir, né? Tenho que agir em relação àquela doença e buscar um tratamento. Se eu ficar esperando cair do céu, eu desencarno. E não passo pelos desafios a qual são impostos a todos nós. Todos nós aqui temos desafios a passarmos. Uns maiores, outros menores, né? Nós olhamos assim, não, o desafio daquele dali. Não, a capacidade daquele espírito que você olha, ele tem uma capacidade maior para ultrapassar aquelas dificuldades. Mas às vezes a nossa dificuldade, que pode ser muito menor, eu ainda não tenho uma capacidade de dificuldades muito grandes. Então essas coisas são relativas, são proporcionais às nossas forças. Não tem uma parte no Evangelho que Jesus fala que o fardo não é maior do que o que nós possamos carregar, né? Então, assim, é importante que a gente tenha em mente essa questão, que nós temos que ter a nossa fé ativa, em movimento, trabalhando sempre, né? E toda vez, se você pegar, esquecendo até a questão da fé, quando você pega pessoas que ficam estagnadas, estão lá quietinhas no seu canto, elas acabam se retraindo na vida, não se desenvolve, a lei é de progresso. Então, nós temos que modificar essa situação. A vida é uma vida de relação. Eu tenho animais em casa, né? Eram 4 gatos, teve uma que faleceu, né? Desencarnou, a bichinha. Mas eu olho assim, tem pessoas que falam assim, eu amo mais os meus bichos do que pessoas. O animal, não é que você não tenha que amar os seus animais, mas o ser humano, ele que te faz crescer, ele te incomoda, ele te chateia, e aí você vai ter que desenvolver a tua paciência, uma série de coisas. O bichinho está lá, você vai lá, dá comida, brinca e tal, não sei o que, faz, e ele não diz que você está feio, não fala nada, ele não provoca contrariedades a você, não chega e fala a verdade para você, né? Você não tem como, né? Mas o outro semelhante, que é nosso irmão, porque todos somos filhos de Deus, esse nos provoca, não é verdade? Sempre tem um boatezinho daqui, um outrozinho dali, para não dizer fofoca, né? Então, assim, são situações, né, desavenças que tem no âmbito familiar, de trabalho, dentro de uma casa espírita, igrejas, enfim. Tem ser humano? Tem sempre alguns problemas, né? E esses problemas estão aí para que a gente desenvolva paciência, resignação, uma série de sentimentos a qual nós não temos. Se nós nunca formos testados, nunca vamos desenvolver nada, né? As professoras se desenvolvem muito, né? Principalmente nos dias de hoje, né, Sandra? Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir muito em relação a isso. E, só um detalhe, e Tiago, né, falando aqui em questão de obras, né, lá em Tiago ele fala o seguinte: a fé, se não tiver as obras, é morta e em si mesmo, tá? Então a nossa fé, ela tem que ter obra. Então a gente pode, eu estou trazendo aqui
para a nossa casa, né? A nossa fé pôde fazer com que retornemos, estamos aí nas atividades, né? No Consolador, né, no item 3.4.1, ele vem falar da fé, que é de Emmanuel, né? Esse aqui, tá? Livro. Então ele fala assim: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. Emmanuel fala: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças, né? Isso é importante a gente achar. Será que a doutrina espírita vai substituir as outras crenças? Como é que é isso? Quer dizer, nós somos melhores do que os outros? Vamos esquecer de uma Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, hoje Santa Dulce, né? E tantos outros, São Francisco de Assis. A nossa doutrina, quantas passagens nós temos de Santo Agostinho, né? Então, né, vamos devagar e vamos ver o que Emmanuel traz para nós, né? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista, né? Então, assim, dentro da nossa doutrina, que é reencarnacionista, eu, em particular, eu tenho uma visão que foi aonde eu consegui ver justiça divina, né? Eu não, apesar de ter amigos evangélicos, católicos e tudo, né? Eu não consigo ver uma pessoa em condições de sofrimento, né, que possa ter nascido com uma deficiência física e tudo, e eu ter nascido bem fisicamente, né, eu não consigo ver justiça nisso, a não ser através da reencarnação, né? Aí você começa a parar para pensar que aquele espírito tem que passar por determinadas situações, né? E a gente também pensar o seguinte: às vezes nós estamos aqui com uma aparência física muito boa, e a nossa aparência não, a nossa realidade emocional, como é que é essa realidade? Né? Pode ser muito mais grave do que uma doença física, né? Quantos de nós aqui, eu falo por mim, o quanto que a minha ansiedade me perturba, o quanto que essa doutrina trouxe para que eu fosse me acalmando, me tranquilizando, né? Buscando outros recursos para que eu fosse me melhorando, né? Quem já teve pânico sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Você perde o chão. Perde mesmo, né? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente. Cada um aqui tem as suas dificuldades,
dentro dos seus limites que possam ultrapassar, né? E aí ele continua aqui: a missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais. Quer dizer, Emmanuel está falando o seguinte: não é porque se nós aqui acreditamos ter um esclarecimento maior e utilizarmos isso de uma forma equivocada. Eu não tenho que convencer ninguém, ninguém tem que me convencer, né? Eu sempre fui muito contrário à questão de religião, demorei muito, só fui entrar, estava aí com 42, 43 anos, eu fui entrar lá no Leon Denis, assisti primeiro, e era do lado, era onde eu nasci, né? Para vocês verem, né? A minha tia foi uma das fundadoras de lá e eu não, deixa eu seguir aqui a minha vida, né? Estava ali do lado de fora, né? Enfim, então a gente poder, se nós detemos um esclarecimento maior do que o nosso próximo, seja em qualquer área, a nossa função é de ajudar ao próximo. Não fazer isso, né? Eu tenho um certo conhecimento lá na minha profissão, na área nuclear, e aí trazer aqui, mostrar, demonstrar, não é isso. Às vezes uma pessoa precisa de um esclarecimento, o que é isso, o que não é. Você tendo conhecimento naquela área, você deve, é um dever nosso, se apresentar e poder levar o esclarecimento, né? Mas não fazer isso um engrandecimento pessoal. Falar, está vendo como é que eu sei? Fazer por esse motivo, né? É uma distância grande. Se nós cremos nesse esclarecimento dentro da doutrina, através da reencarnação, né? Quantas pessoas, eu acho até engraçado, quantas pessoas que batem aqui na Casa do Caminho e não são espíritas, são católicas, né? E já tiveram aqui, eu já presenciei isso nesse pouco tempo que eu estou aqui dentro, ali no Passe de Cura. Várias pessoas católicas, né? Eu fico assim, falei, ué, no início até estranhei, mas você veja que a pessoa veio de boa vontade, ninguém foi lá buscar, trazer, amarrar, veio aqui, aceitou a palavra do plano espiritual, né? E a crença dela é diferente da nossa, né? Então, para a gente ver que você não precisa estar fazendo essas propagandas. As coisas vão acontecendo naturalmente. Nós temos que ter respeito por todas as religiões, né? É como ele coloca aqui, todas têm, parte das verdades. As crenças, cada uma delas tem uma parte da verdade. A doutrina espírita não foi feita assim, com Kardec. Se você pegar os estudos, um dos esquecimentos do passado, eu não me lembro agora, é um estudo que eu fiz já tem muitos anos, né, se falava que as pessoas se banhavam no rio Lente, se não me engano, para ter o esquecimento do passado. Aí você olha isso daí, a nossa doutrina fala no esquecimento do passado, mas isso já existia, era uma fragmentação, uma falta de entendimento claro das coisas como ocorriam. E você pega isso, nesse estudo, em várias partes do mundo, fragmentos da doutrina espírita, né? Sendo que, quando chegou a Kardec, foi poder estudar, tiveram bons médios ali ao lado dele, e dali ele desenvolver todo esse trabalho em cima da doutrina. Então, para a gente ter ideia de que, você vê as pessoas atacando, por exemplo, os centros de Umbanda, de Candomblé. Se eu prego o amor de Jesus,
né? Como é que eu vou fazer isso? Isso está em oposição a tudo que foi trazido pelo Cristo. Então a gente tem que dar um freio nessas condições, né? Nessas ideias. No estudo do Evangelho quarta-feira, online, né, eu não me lembro agora quem falou assim, a gente parece que retrocedeu porque nós temos ainda aqui dentro do Brasil grupos nazistas. Voltamos à época de Hitler, se criticou tanto, e aí você ainda tem grupos, não só aqui no país, mas em todo o mundo, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito longo, né? E a gente está aí numa mudança para regeneração, então a gente tem que trabalhar em nós, os nossos melhores sentimentos, temos que ter esses entendimentos, que é uma lei de progresso, e que nós temos que abandonar certas coisas que são equívocos, né? Quem não pensou errado várias vezes, várias situações, que hoje é diferente. Que hoje tem que trabalham em situações muito diferentes, não é mais aquela pessoa lá de trás. E se nós não dermos a essa oportunidade às pessoas, a gente não cresce. A gente não desenvolve como humanidade. A gente fica só nas palavras bonitas que vêm dos livros. É na prática. O estudo traz o esclarecimento, mas a gente tem que desenvolver os nossos sentimentos. Temos que ter esse entendimento que nós temos que crescer em sentimento, né? E Emmanuel continua aqui, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírito é sincero e enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus. Na 354, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Aqui eu vou dar uma paradinha, né, do eu creio e eu sei. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, o tio da minha ex-esposa estava com câncer, né? E a gente já tinha ido visitá-lo várias vezes no hospital. E na última vez que nós fomos no final de semana, aí os filhos falaram que ele estava alucinado, né? Estava perdendo questão de lucidez, né? Aí eu falei, mas o que é? Ah, não, ele tá vendo pessoas aqui dentro. Ele fica falando, ali, ó, tem uma pessoa ali que está de terno, não sei o quê, né? Eu estava estudando o Livro dos Espíritos já, né? Aí eu falei, tá, saí, né? Quando chegou na terça-feira, aí eu fui para o estudo lá no Leon Denis,
E uma das questões foi o desprendimento das pessoas que estão doentes e que começam a aproximação, né, dos amigos espirituais para ajudar o desencarne daquela pessoa, né? E aí eu tinha um feriado, que eu sou funcionário federal, a minha ex-esposa também. Aí eu falei com ela sobre isso, falei, ó, teu tio vai desencarnar logo, né? Então aí é aquela questão, né? O estudo já estava me levando como é que é? Eu sei, né? Eu saí do crer, porque todo mundo acreditava realmente que ele ia desencarnar devido às condições, que era um câncer agressivo. Mas isso eu falei assim, não, ele está próximo, vamos lá visitar ele. Não, não vou não, não sei o que e tal, tá, tudo bem. Eu falei, eu vou. Eu falei, mas o tio não é seu? Eu falei, tá bom, mas eu vou. E eu fui. Aí nesse dia ele conversou comigo, ele se desabafou que eles tinham uns problemas lá familiares grandes, de ficar sem falar com o irmão por anos, né? Uma complicação lá da vida deles, né? E aí ele pôde falar comigo, falou tanta coisa, né? Era uma pessoa que eu gostava muito realmente, né? E ele desabafou e tudo. Quando foi, eu acho que foi de sexta para sábado, eu acho que foi a última pessoa que teve com ele, familiar, fui eu. Entende? Por quê? Porque o estudo me levou a eu poder deixar de usufruir do meu feriado, né? Que a minha ex-esposa queria viajar, que nós tínhamos casa em Araruama. Eu falei, não, não vou. Porque eu sabia dessa condição através do estudo, né? Eu não fui lá por acaso, vou lá, vou visitar, não. O que estava no livro dos Espíritos me levou a falar assim, não, essa pessoa está próxima do seu desencarne. E eu fui e fiquei lá, sei lá, umas 2, 3 horas, e ele falando. Eu fiquei só de ouvidos, entendeu? E ele falando das dificuldades que tinha com a irmã, com outro irmão, não sei o quê. Quer dizer, o que a doutrina traz para a gente, né? É a questão do estudo, né? O quanto que, para mim, eu tive um crescimento tão grande naquele momento. Deixei o meu passeio de lado, né? Porque eu já sabia do desencarne dele, eu não estava com essa fé de crer, eu já estava começando a desenvolver o saber das coisas, né? E muitas das vezes a gente tem uma doença e a gente está achando que só porque vem em casa do caminho que as coisas vão se resolver. Não, muitas das vezes a gente tem que passar por aquele problema, por aquelas dificuldades, mas temos que ter resignação. Nós não estamos estudando, não é isso que a doutrina nos fala, a resignação diante de nossas provas, das nossas expiações, né? Então a gente tem que dar o testemunho disso. O maior testemunho foi Jesus, foi crucificado lá na cruz, ele perdoando a todos nós, perdoando aquele ladrão que estava ao lado dele, pediu a ele, teve uma conversa ainda com ele, né? Então assim, a gente pegar esses exemplos que foram trazidos para todos nós e aplicarmos na nossa vida, né? Não adianta ficar só na leitura e não ter a prática disso, não crer verdadeiramente no que a gente está estudando. Dentro do Livro dos Espíritos, essa já é uma situação diferente que eu passei. Era uma situação de um assalto em que eu saí e não entendi porque eu saí lá da situação do assalto, né? Não quero prolongar isso. E eu ficava remoía aquilo por muito tempo,
Por que eu não abri uma porta lá? Só quando eu estava estudando o Livro dos Espíritos, aí que falou sobre anjo guardião, que estão nos protegendo, nos livram dos problemas, não sei o quê, eu voltei assim uns 20 e poucos anos atrás, lembrando dessa cena, porque tinha um ladrão ali dentro. Eu era garoto, eu estava com 18, 19 anos, eu estava no quartel. Então, quer dizer, esse foi de um fato que já tinha ocorrido, mas esse outro, que eu me predispus a ir, foi através do estudo. A doutrina falou isso, olha, isso acontece, né? E eu falei assim, não, então isso acontece, porque eu já tinha visto essa questão do que tinha acontecido comigo, e eu fui, né? Então, assim, a gente poder realmente ter essa mudança de comportamento, né? E assim, é tão engraçado essa questão da religião na minha vida, que minha mãe me cobrava muito. Ah, vai ser católico, vai ser evangélico, espírito, ficava me cobrando, né? E eu sempre falava, não gosto, não quero, né? E aí quando eu fui ao Leon Denis, nessa época, né, eu já estava casado, eu morava bem pertinho ali dela, né, nos condomínios que tem ali da aeronáutica, e eu tinha que passar em frente à casa dela. Aí ela começou a observar que eu estava indo ao Leon Denis. E como eu falava muito mal de questões de religião, ela passou a ficar no portão, naquele horário das reuniões e dos estudos. E você está indo lá no Leão? Eu estou. Eu estou levando, né, no caso, a ex-esposa, né? Porque eu fui lá por causa disso, levar, e fiquei e ela foi embora, né? Nunca mais voltou. E aí eu comecei, né? Aí minha mãe ficava lá. Aí o que eu passei a fazer? Né? Isso eu fiquei uns 4 meses fazendo isso. O condomínio tinha 2 saídas. Uma saía na rua ali onde a minha mãe morava e do lado do Leon Denis. O que eu fiz? Esperto, passei a dar uma volta enorme. Olha a questão do orgulho da pessoa, né? Aí depois minha mãe, você não está frequentando mais o centro? Eu falei, não, mãe, eu estou indo sim. Ela falou, não, eu tenho que parar com isso, né? Isso aí é muito orgulho, né? Então, assim, a gente tem que vencer as nossas dificuldades, né? Então, e com isso a gente vai crescendo, estudando, podendo crescer, né? Aí tem a 354. Poder-se-á definir o que é ter fé. E Emmanuel traz. Não, esse pedaço já li aqui, né? Cadê onde que eu parei? Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, né? Então a gente tem que ter essa fé, desenvolver isso, não é de uma hora para outra, mas a gente, com o estudo, nós vamos desenvolvendo isso, né? Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E quando a gente faz a nossa prece, né, aí chega aquele pedaço, né, que seja feita a vossa vontade, ali passa rapidinho, né? Aí eu peguei aqui no Evangelho, para a gente ler, né, lá na questão da prece, tem as explicações, né?
que a vossa, o trecho do Pai Nosso, né? Que a vossa vontade seja feita na terra como nos céus. E a espiritualidade nos explica. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Né? Então a gente ter esse entendimento, né, que é a vontade de um pai, né? Quantas coisas nós evitamos dar aos nossos filhos, né? E eles reclamam, brigam, esperneiam, mas nós achamos, né, na nossa condição, que é melhor que não façamos aquilo. Então, é a mesma coisa em relação ao Criador, a Deus. Tem coisas que nós temos que passar, e vamos passar tendo resignação, sabendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E que essas dificuldades que passamos é para o nosso crescimento. Né? Eu sei que nesse momento de dor e tudo mais, se nós não tivermos a nossa fé bem estabelecida, nós podemos errar muito, né? Então, o que eu aprendi muito dentro da doutrina é assim, aí é uma questão pessoal, é que nós passamos, na minha visão, por 3 momentos. Nosso cotidiano normal, você vai para o trabalho, volta, né, vai à casa espírita, volta, sem nenhum grande evento, vamos dizer assim. Tem um segundo momento em que tem os grandes acontecimentos, você conseguiu uma promoção, um emprego melhor, comprou uma casa, seu filho se formou, né, enfim, os grandes acontecimentos. Eu uso esses 2 momentos a qual eu estou mais equilibrado para me fortalecer dentro do estudo. Né? Por quê? Porque vem um terceiro momento, que é o momento da dor, que nenhum de nós está livre. E quando você está na dor, você pode se desequilibrar, e para você achar o teu equilíbrio, se torna mais difícil naquele momento. Então, se você se fortalece num momento mais pacificado da tua vida, na hora que chega a dor, você está mais fortalecido para enfrentar aquele momento. Né? Então, isso é uma coisa de fórum íntimo. É a forma a qual eu peguei para agir com a doutrina espírita. Tentar, nesses períodos, a qual eu passo de forma mais tranquila, me fortalecer. Porque a doença vem. Né? As pessoas que estão aqui sabem o processo que eu passei agora, há pouco tempo. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para as coisas. Não posso, num momento de doença, querer me estabilizar, quer dizer, eu tenho que tentar, mas muitas vezes a gente, na realidade, a gente está muito fragilizado. Essa que é a realidade. E esse não é o melhor momento para a gente poder estar no estudo, a gente vai ter que buscar, não tem jeito. Então, se eu tenho momentos melhores, que eu busque antes, porque vão existir as dores, os sofrimentos, né?
Então, assim, e que eu possa passar os momentos com resignação dentro da vida, né? Então, é importante isso, é importante estar aqui dentro da casa espírita. Nós estamos aqui sendo amparados nesse momento, envolvidos por essa espiritualidade. As coisas que eu estou falando aqui saem pelo estudo, pela espiritualidade que está ao meu lado, coloca certas coisas que às vezes eu nem pensei em falar, né? E acaba a gente saindo, falando, né? Então, assim, para a gente ter essa noção dessa importância das coisas, que a gente tem que desenvolver melhor os sentimentos, né? Olhar para o outro, porque é muito fácil, né? As pessoas às vezes falam, não, tem que dar oportunidade, tem que isso, aquilo. Aí a pessoa foi presa, aí você chega, ele sai, cumpriu a pena dele, chega aqui fora, alguém quer dar emprego? Alguém quer dar uma oportunidade àquela pessoa que errou lá no passado? Aí essa pessoa tem que se alimentar, tem que morar, e ela não, ninguém quer dar oportunidade. E aí? Ele volta para a criminalidade. E o que a gente muda no nosso mundo? A gente não quer ir para a regeneração? Como é que nós vamos fazer? Se fosse o nosso filho, nosso filho nós perdoamos. Nós incentivamos, damos a mão e fazemos mudança. Mas a gente tem que entender que ele não é nosso filho, ele é nosso irmão. Ele está ali naquele momento como um filho. Mas na realidade é irmão em Deus. Todos somos filhos de Deus. Esse que veio como meu filho, ele é igualzinho ao que não foi gerado biologicamente por mim ou por qualquer pessoa. Essa que é a relação que a gente tem que entender, né? Então, assim, que todos somos irmãos, temos pessoas com grandes dificuldades, muitas dificuldades, mas que nós também já passamos nessas dificuldades, prejudicamos muitas pessoas, às vezes até nessa ou em outras encarnações, mas fomos nos modificando através das reencarnações e estamos aqui, numa casa de Jesus, buscando uma palavra amiga, buscando um consolo, um acalento das nossas dores, né? Para que a gente possa ter um crescimento na vida. Eu me esqueci, eu ia trazer uma passagem de Gandhi, que ele fala, né, na conversa dele com uma outra pessoa, que ele fala que ele orava, né, que ele orava para perder as coisas. Aí a outra pessoa assim, você ora para perder? Eu oro para perder a intolerância, eu oro para perder a impaciência com o meu próximo, eu oro. Aí ele foi relatando um monte de dificuldades a qual ele tinha e ele orava para perder, né? É um lado assim, é muito bonito isso, né? Que a gente ora para pedir as coisas, e ele estava orando para perder as coisas, né? Pena que eu não trouxe, eu esqueci, ficava vendo tanto a questão do Consolador, né? Mas de qualquer forma dá para vocês terem a ideia, né? Que eu, daí em diante, também vou orar para perder muita coisa que eu ainda tenho que perder, que eu quero ver se dá tempo de chegar no de regeneração, né? A gente tem que ter ambição, né? Mas ambição no bem, na vontade de crescimento, mas não de prejudicar o outro. Não é ambição no sentido de ganância, é de crescimento, né? Se cada um de nós aqui crescermos muito, bastante, a gente vai ter um mundo de regeneração rapidamente, né? Então, que a gente cuide muito bem de nós mesmos, porque o nosso exemplo serve para os demais, né? Não preciso estar convencendo ninguém,
Alguém olha para mim, aí fala assim, poxa, aquela pessoa ali tem uma referência, sabe? A pessoa olha de forma diferente, para quando você caminha num sentido melhor, né? Como a gente olha para o Chico, né? Para tantos outros aí, Dr. Bezerra, Irmã Dulce, né? Madre Teresa, tantos outros exemplos, né? Então, assim, que a gente também possa, dentro ainda da nossa imaturidade, a gente ter um crescimento e servir também de exemplo para outros que ainda estão um pouco mais atrás do que nós, né? E a gente aqui, quem está assim já com a minha idade, tem que fazer alguma coisa, né, para servir de exemplo para esse pessoalzinho mais novo que está aqui, né? Então a gente possa aqui agradecer a Deus, aos espíritos que nos ampararam nesse momento, que vão nos amparar no momento do passe, né? Que a gente tenha um bom final de semana, que amanhã a gente possa estar presente aqui na casa, né? Nas atividades que vão ser realizadas amanhã. Tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde para todos. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Lição 78, Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante do caminho. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu
iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará inutilmente, porque ainda não produzes, nos excessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso momento do passe. Vamos pensar em Jesus, nos amigos espirituais que estão aí se debruçando sobre cada um de vós. Vamos pensar nessa bênção que nós estamos recebendo nesta casa, nesse momento de luz. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Existe em nós a essência das leis de Deus, que Ele, ao nos criar, já deixou impresso em nossa consciência. A analogia que Emmanuel faz em relação ao vegetal e nos correspondendo-nos a uma árvore consciente não poderia ser mais oportuna. Temos um copumicultor que nos acompanha o crescimento durante a nossa vida corpórea, que é o nosso anjo guardião. Ele, à medida que vamos nos deixando iluminar pelo que trazemos em nós, que é a lei de Deus, que foi nos lembrada periodicamente através de revelações, vai nos enxertando. Em nome de Deus, ideias engrandecedoras, nos fortalecendo para que as cumpramos com vista à nossa evolução espiritual. Nem sempre dizemos sim a elas, pois trazemos ainda em nós um forte conteúdo de incredulidade, aliado ao nosso apego às motivações materiais. Apesar de nosso esforço, apesar de nosso esforço mínimo, insuficientes, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não desiste de nós. Deus não desiste de nós, que somos ainda seres imperfeitos, pois Ele nos criou para sermos espíritos puros, independentes da matéria, que sejamos dóceis à enxertia divina, contribuindo assim pelo nosso melhoramento, como também aos de nossos semelhantes. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Então, os espíritos da primeira ordem são aqueles espíritos superiores que se distinguem dos outros
pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade com Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os espíritos puros que um dia chegaremos lá. Das outras classes ainda estão distanciados da perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria ainda eivados das nossas paixões, que são o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Então pensemos em nos livrar de tudo isso, para que alcancemos a glória de um dia sermos espírito puro. Porque ainda nos comprazemos no mal. Há também aqueles espíritos inferiores que não são nem muito bons nem muito maus. São antes perturbadores do que perversos. Então a malícia, as inconsequências, é o que neles ainda predomina. Então são os levianos, então não estamos mais nessa condição. Guardemos o propósito de elevação. Aproveitemos a contribuição do céu. Iluminemo-nos e santifiquemo-nos. O nosso templo divino, como diz Emmanuel. Então, para produzirmos em nosso espírito a seiva que favorece a vida abundante. Que Jesus nos conduza e abençoe os nossos corações sempre. Graças a Deus. Vamos agora continuar pensando em Jesus, nos amigos espirituais que aqui estão, para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Graças a Deus. E diante da lição de hoje, aliás, das lições de hoje, temos um vasto material para refletirmos, para sabermos como estamos nos conduzindo da vida. Se estamos aceitando os problemas de uma forma resignada, porque as dores fazem parte deste planeta, mas são para que nós construamos o bem e possamos contagiar aqueles que estão ao nosso entorno. E Deus nos ama de tal forma que todos os dias Ele permite que alguém se aproxime de nós e nos dê uma palavra de encorajamento, de esperança e de fé. E temos, sim, que nos reajustar com essa lei divina, porque fomos nós que a infringimos. E o Pai está dando, sim, a chance de nos reeducarmos. Não há vítimas de nada, porque são escolhas que fizemos para nos reajustar com essa lei do Pai, que todos os dias nos fortalece e nos faz caminhar para frente, para o alto e para Deus, sabendo que através dos nossos esforços e da nossa melhoria, a felicidade virá. Não da forma que desejamos, mas da forma justa, daquele que procura cumprir o seu dever e consegue vencê-los, consegue exercê-los. Porque o propósito é esse. Que creiamos em Deus e que possamos caminhar nessa estrada que Jesus sulcou para todos nós, para que cheguemos
até perto do Pai. Então, depende de cada um de nós fazermos esses esforços e vencer as nossas imperfeições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que ainda fazem parte deste planeta. E se queremos um mundo melhor, é a partir das nossas atitudes que conseguiremos. Então, pensemos com muito carinho em tudo o que foi dito na tarde de hoje. E busquemos, sim, sermos melhores a todos os dias da nossa existência. E que essa paz que o Pai nos envia possa permanecer com cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Gratos estamos, Senhor Jesus, por mais esse momento de luz que essa reunião nos proporcionou, com os teus ensinamentos nos trazido pelo Otávio. Gratos estamos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Então nós te pedimos, abençoe esta casa, proteja ela de todo mal, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, ser conduzidos para os nossos lares, amparados e protegidos pela espiritualidade trabalhadora da vossa seara. Que possamos chegar aos nossos lares bem, na tua paz. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus.